CPF ou CNPJ, quem paga menos imposto? Olá galera, eu sou o Murilo Tati, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce, e hoje nós vamos estar falando sobre CNPJ, CPF. É uma pergunta recorrente aqui no canal, muitos estão me perguntando, será que já é a hora de migrar? Será que já está na hora de eu ter o meu CNPJ? Ser ou não ser? Eis a questão. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, hoje você, como pessoa física, todo o dinheiro que entra no seu bolso, ele é seu, você faz com ele o que quiser. É claro, só não rasga nem joga fora, por favor, até porque é crime. Mas ele é seu. Você pode aplicar, você pode viajar, você pode doar, dar para alguém, fica a seu critério. Mas quando você abre uma PJ, responsabilidades vêm junto, responsabilidades vêm a reboque. Precisa ter alguns entendimentos. Por exemplo, o dinheiro numa pessoa jurídica, ele já não é mais do seu bolso, ele não é seu. Ele pertence à empresa e ela vai decidir quando, quanto e como vai pagar você. E não é simplesmente vou meter a mão no caixa da empresa. Por má administração financeira, mais de 10 empresas por menos de 5 anos, dessas que abrem, apenas 3 ficam abertas, 7 fecham suas portas. Por quê? Má administração financeira, falta de planejamento tributário, falta de planejamento de estratégia, falta de entender o que é ser profissional liberal e o que é ser empresário, porque empreendedor todo mundo pode ser. O que é ser empreendedor? Empreendedor é todo aquele que faz a diferença. Você pode ser um CLT, um servidor público, um empresário, seja lá um militar. E ali aonde você trabalha, aonde você está, você faz a diferença. Você muda aquele ambiente, você faz aquele ambiente prosperar. Isso é ser um empreendedor. Agora, ser um empresário não necessariamente significa que você é um empreendedor. E aí, então, você não pode ser empresário? Pode, mas contrate alguém que vai fazer essa função de empreendedorismo dentro da sua empresa. Terceirize. Se você não tem condição ainda de pensar num CEO, pense em terceirizar isso com uma empresa que faça BPO, com uma contabilidade que entenda a cultura do empresário, que tenha a sua cultura. A Getasca Contabilidade, a empresa a qual eu faço parte, nós temos muito essa preocupação em não entregar um produto de prateleira. Nós precisamos estar sempre pensando padrão Disney. Não sabe o que é isso? Procura. É algo incrível e vale a pena a leitura. Então, basicamente, qual é a diferença em ser pessoa física e pessoa jurídica? A maioria das pessoas, quando pensam nessa forma, infelizmente por uma cultura colocada aqui no nosso país, pensa logo o quê? Imposto. É claro que isso tem um peso muito grande, não tenha dúvida nisso. Quando o seu faturamento ele começa a crescer, você começa a ter ali realmente uma receita muito grande mensal, há necessidade de se pensar assim numa PJ, mas não é somente por causa do imposto, não é só para pagar menos imposto, isso é uma consequência de um planejamento estratégico, isso é uma consequência de um planejamento tributário, isso é consequência de uma parceria com uma contabilidade que vai trabalhar justamente para que você cresça. Ela não vai ser um fardo, não vai ser uma despesa, muito pelo contrário, vai ser um investimento. Quando você entende que você precisa de um apoio jurídico, eu não tenho condição de contratar um serviço recorrente jurídico, mas que você tenha um apoio sempre que precisar, para uma orientação, para uma consulta, para que você tenha ali um contingente em casos, em situações que apareçam na tua empresa desfavorável, como processos, por exemplo. Você precisa ter isso tudo alinhado. Existe responsabilidade, existe trabalho, existe burocracia, mas existe o benefício. Então, eu sei que eu estou falando muito sobre isso, sobre a questão de ser ou não ser CNPJ, sai até um pouco do foco do canal, que é voltado para a pessoa física, mas talvez você que me assista há muito tempo, talvez que você seja você que é um profissional liberal, ou então você conhece alguém que está faturando e está pagando muito imposto. Talvez esse seja o momento de você dar esse passo e se tornar uma pessoa jurídica. Porque antes de querer você aqui preso no meu canal, que é um canal voltado para a legislação da pessoa física, o meu interesse é que você cresça, mas cresça com solidez. Porque qual é a diferença entre um prédio e uma empresa? Nenhuma. Todos dois precisam fazer fundamentação, precisam de um fundamento, precisam colocar as estacas. E não adianta, se você colocou ali o fundamento, se você fez o fundamento para aguentar um andar, se você fizer 2, 3 andares, porque Murilo tá bombando, a coisa deu certo, uma hora esse prédio vai cair, porque ele foi feito para ter um andar.
Ele foi feito para ter 2 andares. Não adianta você querer fazer 4, 5 andares, uma hora vai cair. Então, é necessário ter esse fundamento. Na pessoa física, regra geral, você paga ali uma tabela progressiva, que é a tabela do imposto de renda, podendo chegar a 27,5%. Em outras palavras, quanto mais você recebe, mais você paga imposto. Por isso que você, como profissional liberal, precisa adquirir o meu curso Carnê-Leão 2.0, porque lá eu tenho um módulo específico para cada profissional, onde eu faço um plano de conta com todas as despesas dedutíveis possíveis. E se por acaso você ainda encontrar uma que não está no curso, você tem um suporte comigo 24 horas, para que eu possa ali ver com você se tem base no artigo 104 da IN 1500 ou não. E aí você poder usufruir ou não dessa despesa a mais. No CNPJ, via de regra, tem com base no lucro ou faturamento, pode ser Simples Nacional, lucro presumido ou real, e as alíquotas variam de 4% a 16%. É claro que eu estou falando aqui de uma forma mais ampla. Aqui não é um planejamento tributário. Aqui nós estamos falando de uma simulação, de cenários que podem acontecer. Também segue a mesma cartilha, mas dependendo do regime que você escolher, você já vai começar com uma alíquota muito menor, pagando imposto menor. E mais tarde, quem sabe um lucro real, onde você pode abater as despesas na sua receita. Vamos para um exemplo prático. Quem paga menos no final das contas? Eu tenho um exemplo aqui, um prestador de serviço que fatura R$8.000. Com base na pessoa física, ele tem um IR estimado mensal de R$ 1.188. A base legal é a tabela do IRPF no artigo 1 da IN 2020 de 2021. Como Simples Nacional, e aí eu estou falando do anexo 3, nós temos que entender também que o Simples Nacional ele só tem de simples o nome, mais nada. Ele tem uma série de anexos, dependendo se você está no quinto para você vir para o terceiro, que é onde paga menos imposto, você precisa ter o fator R acima de 28. Pô, Murilo, o que é fator R, Simples Nacional, anexo? Significa o seguinte, você tem que ter mais despesas com o pessoal, que aí é folha de pagamento, fundo de garantia, INSS, o Prolabore, que é o contra-cheque, o olerite do empresário. E aí esses valores somam para a despesa e aí ficou acima de 28%, você vai para um anexo, que é o anexo 3, que paga menos imposto. Então, em cima desse anexo 3, a alíquota é 6%, nós estamos falando de R$ 480 por mês. Então, numa simulação rápida, sem muitos detalhes para você poder entender. Na pessoa física, R$ 1.188. Na pessoa jurídica, R$ 480. Diferença de 708, ou seja, mais de R$ 8.500 de economia no ano. Mas, afinal de contas, quando vale a pena você migrar da pessoa física para a pessoa jurídica? Tem uns pontos que a gente precisa entender. Faturar mais de R$10.000 por mês já é um indício muito claro em você pelo menos pensar, planejar, sentar com a Getasca Contabilidade e ver se já está no momento de você começar a pensar em migrar para uma PJ. Tem poucos custos fixos. Talvez você seja um profissional liberal ou um autônomo que não tenha muita despesa dedutível. Então você acaba pagando pelo valor maior da tabela progressiva. No Simples Nacional, como a gente colocou ali, é 6%. A faixa menor na tabela progressiva é 7,5%. Então você já sai ganhando da menor faixa da tabela progressiva da pessoa física. Presta serviço com alta margem. E aí você precisa ter realmente todo o lucro, ele é essencial para você ter essa margem. Senão você vai pagar muito imposto sobre isso. Porque existe também, você tem o Prolabore, que é o salário ali do empresário, mas o lucro contábil ou a presunção do lucro é um rendimento que o empresário pode tirar da empresa como distribuição de lucro e não pagar um centavo sobre esse valor retirado. Porque rendimentos da distribuição de lucro são rendimentos isentos e não tributáveis. Outro motivo para você já pensar em migrar para uma PJ é quando você presta serviço para empresas ou órgãos públicos e precisa emitir nota fiscal. Aí não tem como. Aí não vamos olhar nem faturamento, não vamos olhar nem se vale a pena ou não, ou qualquer outra situação. Para que você consiga ter dinheiro na sua atividade, você precisa emitir a nota fiscal. Então, não tem jeito. Você tem que ter, uma PJ. Ah, Murilo, mas
eu trabalho com venda e posso emitir uma nota avulsa. Peraí, aí nós estamos falando de duas coisas totalmente diferentes. Entenda comigo aqui agora o seguinte: todo mundo que trabalha na atividade de venda, mesmo não legalizado, por força de lei, ele é equiparado a uma PJ. Então, muito cuidado, porque você pode estar sendo equiparado a uma PJ. E agora, com os cruzamentos do Pix, tem a DIMP de 2020 e tem a Financeira de 2015, que eu já falo há muito tempo aqui. Esses cruzamentos podem acarretar a Receita Federal a tributar você e retroagir como uma PJ. E aí o negócio fica pior ainda. Então, se é atividade de venda, já é equiparado a uma PJ. Nós estamos falando aqui de prestação de serviço, que pode ser feito na pessoa física, carnê-leão, ou pode ser numa pessoa jurídica. E que deseja, e por último ponto, para você migrar para uma PJ, que deseja separar as finanças pessoal da profissional. Querendo ou não, quando você trabalha como profissional liberal, o financeiro ele se confunde com a sua pessoa física, por mais organizado que você seja, por mais que você deixe valores separados, mas tudo que entra, ele já gera imposto. Então, você, via de regra, todo o dinheiro que entra no seu bolso na pessoa física, você já acha que é seu, mesmo antes de apurar o imposto. Então, por mais que você organize conta da atividade e conta da pessoa física, já misturou só no teu recebimento. Então, se você deseja separar as finanças profissional da empresarial, é o melhor momento para você partir para uma PJ. No caso, finanças pessoal e profissional. Então, nós precisamos agora ter alguns cuidados à hora de migrar para o CNPJ. E que cuidados seriam esses? Por exemplo, você precisa entender que não é só abrir um CNPJ, fui ali na junta comercial, fiz o contrato, saiu o CNPJ, saiu o alvará, pronto, está tudo resolvido. Não. Se você não tem um planejamento tributário, não tem um planejamento estratégico, ao contrário, você arrumou foi uma dor de cabeça. MEI tem limite de 81 mil por ano. Uma coisa que todo mundo... eu vou abrir uma MEI. É de graça, eu posso abrir sozinho, não preciso de contador. Você sabia que o MEI, além de 81 mil por ano, além de você ter que ter esse controle, ainda tem um controle de atividade? Porque como é um regime que é com benefício do Estado, do governo, todo ano o governo ele muda uma atividade. Quando implantar o MEI, o contador, por exemplo, era uma atividade permitida ao MEI. Há muito tempo já não é. E o que acontece com a maioria dos empresários MEI? Não prestam atenção na mudança de atividade ou não controlam o seu rendimento. E aí ultrapassam, e aí eu não estou falando só dos 81 mil reais na questão de faturamento, mas na questão da despesa. Porque me responde uma coisa, como pode você receber 81 mil no ano e gastar 200 mil? Essa conta não fecha e a Receita Federal está de olho nisso. Muito cuidado, porque tem muitas e muitas MEIs sendo desenquadradas e multadas por essa questão, porque gasta mais do que recebe. Então a Receita Federal entende que está tendo omissão de rendimento naquela MEI. E aí tem que ter esses cuidados. A atividade, por exemplo, quando muda... E aí eu deixo aqui para você, a Getasca Contabilidade, ela tem um trabalho específico para MEIs. Nós abrimos a sua MEI, nós entregamos a declaração anual, emitimos até 3 notas fiscais, parcelamento se for necessário, se não der certo, damos a baixa nela, temos todo esse controle por uma taxa mensal, que aí não é nem mensalidade. Quer saber qual o valor? Quer saber mais sobre isso? Nos procure aqui para que possamos conversar e quem sabe você trazer sua MEI para que nós possamos cuidar de você. E se for prestar serviço intelectual, consultoria, contabilidade, design, como eu falei anteriormente, não cabe ao MEI. Então você já tem que migrar para um Simples Nacional. Consulte o contador para saber se você se encaixa e faça uma simulação da carga tributária. E o contra de ter um CNPJ? Afinal, nem tudo são flores. Vamos lá. Vai ter mais obrigações, precisa manter controle financeiro separado e, em alguns casos, não dá para sacar tudo pela empresa como se fosse renda. Existem algumas diferenças sobre isso. Mas a economia pode compensar tudo isso e ainda te dar mais segurança jurídica e econômica. Mas para isso você precisa ter uma empresa ao seu lado para que você possa ter um planejamento tributário, um planejamento estratégico e que fique do seu lado. Aqui na Getasca Contabilidade,
Nós abrimos um escritório virtual, você tem um gerente para te apoiar em todas as suas decisões e tirar todas as suas dúvidas. E ali nós estaremos junto com você, apoiando cada vez mais o seu crescimento. Esse é mais um vídeo do canal e hoje nós estamos falando, desmistificando, tirando os boatos, aquilo que vem pelas redes e que muitas das vezes as pessoas tomam como verdade. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu venho diariamente aqui respondendo todos vocês. Compartilhe e dê o joinha, afinal, conteúdo de qualidade precisa chegar mais longe. Aquele abraço, valeu galera, até o próximo vídeo!